espiritualidade, conhecimento, consciência, autorresponsabilidade, propósito e esperança para lançarmos luzes sobre nossas vidas, nossas famílias e a nossa sociedade em suas principais dores existenciais. Então prepare o seu coração, respire fundo, vamos viver este tempo que também é um presente de Deus. Onde há luz, eu costumo dizer, e paz, há transformação e Deus habita de forma extraordinária. Como é que está a sua vida? As luzes da sua personalidade estão todas conectadas com o Criador? Então, se não está, esse é o caminho também para estarmos juntos, dialogando, aprendendo junto, bebendo da palavra, bebendo da sabedoria da Santa Amada Igreja, bebendo da sabedoria que Deus deu ao homem acesso para que ele possa então transformar de forma extraordinária o seu caminho. E eu quero, meu ouvinte, meu querido irmão, muita luz e muita paz para você que agora me escuta. Hoje eu não quero apenas falar com você. Eu quero falar de você, mas verdadeiramente conectado à sua existência. Com você que faz parte de uma família, com você que está tentando segurar as pontas da sua vida, com você que muitas vezes se sente sozinho dentro do próprio lar. Nós vivemos tempos difíceis, né? Nós bem sabemos disso. Temos tempos em que a rotina engole a fé, em que o cansaço muitas vezes silencia o coração, em que o medo pesa mais do que a esperança, muitas vezes, e talvez você esteja vivendo exatamente isso, carregando sobre as suas costas dores que ninguém vê, tentando ser forte quando tudo dentro de você está desmoronando, tentando transmitir paz quando a sua alma está em guerra. Mas permita ter uma verdade. Nada muda na sua família, na sua vida, até que algo mude dentro de você. E o programa Conexão Luz e Paz é esse espaço. A restauração da casa, ela começa pela restauração dos corações que estão presentes nessa casa. A cura da família começa pelo primeiro passo dado de um único membro dentro dessa família. E nós acreditamos verdadeiramente nisso. O professor Paulo Vieira, um dos nossos mentores, diz que a vida muda quando assumimos responsabilidades e que a transformação emocional de um só membro de uma casa já faz a casa ele que corta. Deus não transforma famílias covardes. Deus transforma famílias corajosas, começando pelo coração que, por primeiro, se coloque de pé para viver as mudanças que precisam ser vividas. E é agora que eu falo diretamente para você. Chegou a hora de você se levantar. Por você, pela sua casa, né, pela sua comunidade de fé, pelo seu ambiente de trabalho, como nós vemos aí na sociedade, ambientes de trabalhos tóxicos. Ei, precisamos nos perguntar, e quem são as pessoas que estão nesses ambientes? Ah, a família está com problema. Ei, quem são as pessoas que estão nesses ambientes? Chegou a hora de parar de viver no automático e voltar a viver segundo o que Deus espera de você. Chegou a hora de devolver Deus ao centro da sua mente, das suas emoções e da sua família. Já pensou sobre isso? E talvez esteja você aí lutando e relutando, lutando contra a ansiedade, lutando contra a depressão, contra o desânimo, contra o esgotamento, ou até contra a perda do sentido espiritual. E aqui no Conexão Luz e Paz, nós não vamos permitir que você viva esse processo, ou se viver, estaremos junto, para e passo com você, mostrando caminhos. E acima de tudo, o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus Cristo. Mas escute com o coração o que eu vou te dizer agora. Mesmo no dia da dor, Deus te chama pelo nome, viu? Luciano, José, Nilson, Cristine, enfim. Mesmo na confusão, ele aponta um caminho para você. Mesmo no cansaço, ele oferece descanso. E mesmo quando tudo parece perdido, ele te diz: eu posso restaurar a sua vida. Eu posso restaurar a sua família. Mas começa aonde? Em você. Pense sobre isso. E é por isso que o Conexão Luz e Paz existe. Porque o mundo está pesado. Porque as famílias estão feridas. Porque a espiritualidade está enfraquecida. E porque você, sim, você, merece reencontrar equilíbrio emocional, interior, profundidade espiritual. Paz, o coração precisa estar em paz. E aqui você encontra, com certeza, pistas para colocar esse coração no trilho em direção àquilo que Deus pede. Você não nasceu para sobreviver, como eu dizia. Não nasceu para viver com... Você viveu para nascer com propósito, com serenidade, com fé, com esperança. E Deus quer devolver isso a você. Hoje não quero que você apenas escute este programa. Eu quero que você se permita ser tocado, que se abra para a mudança, que você decida restaurar sua alma, restaurar sua família, restaurar suas atitudes. Por isso, antes do nosso primeiro quadro, trazendo a sabedoria da encíclica, né, do nosso Papa João Paulo II, da Fides et Ratio, eu quero te entregar um presente primeiro. A música que vem agora, ela não é apenas uma música. Eu quero que você escute ela num outro lugar. É um convite, um preparo, né, uma cura silenciosa entrando aí no seu peito e preparando o seu coração para aquilo que Deus vai falar daqui a pouquinho, a instantes, em todos os nossos quadros de hoje, nosso programa Conexão Luz e Paz. Então deixe que ela fale onde as palavras não chegam. Escute essa canção. Se você derramou lágrimas nesses últimos tempos, esta palavra é para você. Você está ouvindo pela Rádio Excelsior da Bahia o programa Conexão Luz e Paz. Em Salvador, 17 horas e 15 minutos. E é com disposição no coração, com fé, com responsabilidade, com missão, que nós damos início, então, ao nosso primeiro bloco, Palavra que Ilumina, a Fé que Cura. Bem-vindos ao quadro Palavra que Ilumina e Fé que Cura, viu? Aqui nós vamos sempre meditar a Sagrada Escritura, especialmente a sabedoria dos provérbios, dos evangelhos, da doutrina social da igreja, a palavra dos papas em trechos muito necessários e importantes, e também a voz da mãe mestra Igreja Católica através das suas cartas encíclicas, né, dos papas, para que você descubra que a fé é um caminho real de cura, equilíbrio, discernimento e atitudes no cotidiano. E agora vamos ouvir, então, a reflexão de hoje. A reflexão de hoje tirada da carta encíclica Fides et Ratio. O homem tem duas asas, né, que permite a ele um equilíbrio da vida, a fé e a razão. É preciso equilibrar essas realidades. E vamos, então, escutar o que é que o Papa
São João Paulo II vai nos dizer nos trechos de hoje. Lembrando que você está no programa Conexão Luz e Paz, né? Então vamos juntos perceber o que é que o Papa nos traz aqui. Olha só, olha o que ele diz. Tanto no Oriente como no Ocidente, é possível entrever um caminho que, ao longo dos séculos, levou a humanidade a encontrar-se progressivamente com a verdade e a confrontar-se com ela. O homem, necessariamente, na sua jornada de vida, vai encontrar com a verdade. E a verdade, ela é inquestionável. A verdade das verdades é o próprio Cristo. E existem verdades que eu, que você, que quem estiver lá no Japão, jamais poderão contestar, porque é possível ser vista, ser entendida por cada um de nós. É um caminho que se realizou, nem podia ser de outro modo, ele continua dizendo. No âmbito da autoconsciência pessoal, ou seja, o homem, na sua busca de conhecer o mundo e a si mesmo, essa autoconsciência permite a ele encontrar-se o quê? Com a verdade. Olha só o que o Papa continua dizendo. Quanto mais o homem conhece a realidade e o mundo, tanto mais se conhece a si mesmo. Então, perceba que são 3 instâncias. Conexão, luz e paz. Eu preciso me reconectar com a minha fonte mais identitária, que é aquilo que Deus me permite ser e me criou para ser. Eu sou um ser humano dotado de capacidade de enxergar e ver a verdade. A verdade que é incontestável, não são as verdades, né, convenientes, minha e sua. Mas olha só o que o Papa diz, no âmbito da autoconsciência pessoal. Quanto mais o homem conhece a realidade e o mundo, tanto mais conhece a si mesmo na sua unicidade. Ou seja, você é único, você é irrepetível. E Deus permite a você conhecer a si e ao mundo que está ao seu entorno. Então você vai compreender o que é que nós queremos dizer aqui hoje. Nós vamos trabalhar sempre como é que eu posso me conhecer, como é que eu posso me fortalecer, como é que eu posso me conectar, ter luz e paz da minha caminhada, se eu não reencontrar a minha identidade primeira, que é ser imagem e semelhança de Deus, do qual eu tenho a potencialidade, meu irmão, minha irmã. Olha só, a potencialidade de gerir, de governar as realidades da minha própria vida e as realidades que estão ao meu redor. E a pergunta é, como é que eu tenho feito ou realizado esse grande dom no meu cotidiano? Quando nós vemos aí essa realidade que está colocada, né, para nós, como eu dizia no início do nosso programa de hoje, de ansiedade, de depressão, de muitas desconexões, como é que nós podemos então voltar à nossa essência, à nossa fonte de unicidade, que é estar com Deus e realizar aquilo para que fomos realmente colocados no mundo. E ao mesmo tempo, o Papa continua aqui, e ao mesmo tempo que nele se torna cada vez mais presente a questão do sentido das coisas e da sua própria existência. Ou seja, é nessa caminhada de conhecer a si próprio, conhecer ao mundo, conhecer a vontade de Deus, a vontade daquilo e a todas as disponibilidades que Deus deu ao homem, a potencialidade de alcançar, ele vai então encontrar sentido para as coisas e para a sua própria existência. Quantos homens e quantas mulheres hoje estão desconectados da sua essência? E aí o Papa continua, olha só, o que chega a ser objeto do nosso conhecimento torna-se, por isso mesmo, parte da nossa vida. Ou seja, é contido na realidade humana essa dinâmica de estar no mundo, conhecer a si mesmo, encontrar a verdade e as verdades que são inegáveis para potencializar cada vez mais esse conhecimento de si próprio e então viver a plena, né, o pleno sentido da sua existência. E aí o Papa continua, a recomendação conhece-te a ti mesmo estava esculpida lá no templo de Delfos para testemunhar uma verdade basilar que deve ser assumida como regra mínima de todo homem que deseje distinguir-se no meio da criação inteira. Olha que bonito o Papa nos diz, conhece-te a ti mesmo, já diziam os filósofos, já dizia Sócrates lá 5.000 anos antes de Cristo, oh meu Deus, e hoje a gente perdeu isso. Meu irmão, precisamos conhecer a nós mesmos. O Conexão Luz e Paz é esse espaço para você pensar sobre, será que você já pensou que Deus quer algo muito maior para você? E o que é que impede, muitas vezes, você de dar esse passo? De conhecer a si mesmo? Já que isso está esculpido na nossa essência de buscar essa realidade, olha só que assumida como regra mínima de todo homem. Isso é o mínimo que eu e você podemos fazer, conhecermos a nós mesmos. Continuemos aqui. Pela sua qualificação de homem, né? Desde distinguir-se no meio da criação inteira, ou seja, o homem se distingue da criação inteira porque ele tem essa capacidade. Pela sua qualificação de ser homem, ou seja, enquanto conhecedor de si mesmo. Aliás, basta um simples olhar, ele vai dizendo aqui agora sobre a questão do olhar sobre todas as realidades religiosas, enfim, manifestações culturais, mas acima de tudo culturais e religiosas. Olha só o que ele vai dizer. Aliás, basta um simples olhar pela história antiga para ver como toda a clareza, como surgiram simultaneamente em diversas partes da Terra, animadas por culturas diferentes, as questões fundamentais que caracterizam o percurso da existência humana. Qual é o meu percurso, Diácono Luciano? Quais são os percursos básicos e mínimos que o próprio Papa disse aqui que eu preciso assumir? Primeiro, buscar saber quem sou eu, de onde venho, para onde vou. Porque existe o mal que eu enxergo ao meu redor. O que existirá depois desta vida? São questões basilares, questões existenciais basilares que muitas vezes eu e você não nos fazemos no nosso cotidiano, nesse meio dessa correria toda, e nos desconectamos da nossa fonte. Conexão, luz e paz. Eu preciso voltar à minha fonte primeira. E aqui esse é o programa, aqui esse é o lugar. Escutando agora essa palavra tão forte do Papa na encíclica Fides et Ratio. E ele continua, são questões que têm a sua fonte comum naquela exigência de sentido que desde sempre urge no coração do homem dar respostas a tais perguntas, depende efetivamente a orientação que se imprime à existência. Ou seja, a minha existência, a sua existência, a existência de todo e qualquer homem é isso, se fazer minimamente essas perguntas e então avançar na vida. E aqui, meu irmão, minha irmã, perceba, o Conexão Luz e Paz chega um momento em que nós precisamos pensar o que é que estamos fazendo da única vida que Deus nos deu. E eu lembro aqui o saudoso professor Saja, ele dizia, o que é que vocês fazem da única vida que vocês têm?
E o que é que vocês estão fazendo das únicas vidas que passam pela sua única vida? E aí, todos nós, ao escutarmos aquela sabedoria daquele homem, daquele filósofo perto de nós, não tinha como a gente não voltar para a pergunta: o que é que eu estou fazendo do meu cotidiano? Como é que eu estou vivendo a minha vida, a minha única vida, né? Aqui nessa terra, claro. E aqui é interessante, por que o Conexão Luz e Paz traz isso? Porque a igreja diz aqui o Papa na encíclica, e que também acreditamos, a igreja não é alheia, nem pode ser a este caminho de pesquisa natural do ser humano. É sobre isso, meu irmão, o que é que te impede de avançar no autoconhecimento, na potencialização das suas capacidades? Conhece-te a ti mesmo. Conexão, luz e paz. Se eu não me conectar à minha verdadeira essência, eu não conseguirei trazer luz para a minha casa, para meu trabalho, para meu ambiente de convívio com as pessoas, seja qual for. Se eu não ressignificar as minhas atitudes, as minhas buscas, ou aquilo que me marcou na minha história de vida, eu não conseguirei dar vazão a tudo aquilo que eu devo, então, realizar, né, na minha caminhada. E o Papa, então, com muita sabedoria nessa encíclica, que eu recomendo até você depois pegá-la para ler de uma forma muito objetiva, você mesmo degustando essas palavras sábias, né? E ele diz, por um lado, essa missão torna a comunidade ciente, participante do esforço comum que a humanidade realiza para alcançar a verdade. Olá, é o esforço comum. Será que nossas casas, será que nossas pastorais, será que nossos grupos, será que nossos trabalhos têm que se tornar esse ambiente propício para eu me enxergar como eu sou, para nós nos enxergarmos enquanto aqueles que convivem o tempo todo? E aí a gente vai ver o quanto isso vai pesando em nossas famílias, no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente está no automático, vivendo, deixa a vida me levar. Não, pelo amor de Deus, não deixa a vida te levar, não. Retoma essa realidade, se conecta, traga luz e traga aquilo que todos nós merecemos todos os dias. Paz na nossa vida, né? Paz. Esse é o nosso grande desejo, mas que passa pelo autoconhecimento. É isso que eu quero deixar evidente no nosso programa de hoje para você, meu irmão, minha irmã, aqui com a palavra do nosso São João Paulo II, certo? Então, essas foram as palavras do nosso quadro, né? Palavra que ilumina, fé que cura. Então, que essas palavras do Papa, na sua encíclica Fides et Ratio, possam nos ajudar. Eu e você precisamos voltar à nossa essência. Eu e você precisamos entender que somos vocacionados à verdade. Vocacionarmos a nos perguntarmos sobre coisas que são essenciais na nossa vida, para que a gente traga sentido e significado para a nossa existência. E aí sim viveremos uma sociedade sem ansiedade, sem depressão, sem muitas realidades de ofensa, sem essa toxicidade que tem evado, né, que tem, enfim, manchado a nossa convivência. Como é que a gente pode sair de tudo isso? Eu sempre me pergunto muito, e é como dizia o padre Christian Shankar na frase que a gente falava, né? Quando um só se despertar, todos nós, dentro de uma casa, despertaremos, dentro de um seminário, dentro de uma casa religiosa, enfim, nos espaços em que nós estivermos conscientes dessa verdade, nós daremos passos extraordinários, tá bom? Pense sobre essas palavras, por isso entregue seu coração ao Senhor e permita que Ele conduza os seus passos a partir dessa reflexão. E como eu não ando só, minha gente, como eu não ando só, já vamos então preparando nosso coração com esta canção para acolher e receber a nossa querida parceira do programa de hoje, né? Escute então a canção e logo em seguida vamos juntos para o nosso segundo bloco aqui com a nossa convidada, doutora Cristine, tá bom? Então, escute essa canção, reze com ela e vamos juntos. Em Salvador, 17 horas e 33 minutos. Meu irmão, minha irmã, estamos então no nosso segundo bloco. Nesse bloco nós falamos de assuntos sobre família, vida social e tudo aquilo que envolve essa realidade, né? Porque nós já estávamos falando sobre o que Deus permite a gente chegar a verdades necessárias, mas eu preciso decidir verdadeiramente caminhar nessa realidade. E nós teremos então a companhia da nossa amiga doutora Cristine, ela que com certeza vem contribuir com o nosso quadro. Ela é especialista em PNL, metodologia coach integral sistêmico, aí ela que é a mentora, né, do movimento Além do Jaleco e com certeza traz para nós hoje um tema muito importante, muito importante. Eu quero que você então, dentro daquilo que a gente já refletia, você pense a partir de agora. Eu preciso tomar atitudes, eu preciso tomar posicionamento. Como é que então eu vou viver essa experiência de autoconhecimento? Como é que eu vou viver esse processo de dar passos no meu crescimento emocional? Eu preciso de uma atitude que é ímpar. Eu preciso viver uma experiência que é ímpar e é o que a doutora Cristine vai estar trazendo para nós aqui hoje. Doutora Cristine, boa tarde, minha amiga. Seja muito bem-vinda. A felicidade de receber aqui hoje. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Sejam muito bem-vindos. E eu estou aqui, de novo, com muita honra, para falar de um assunto que envolve todos nós, inclusive nossas famílias. Luciano falou muito bem do valor de cada um de nós. Muitas vezes, o estresse, o dia a dia, a rotina, faz nos esquecermos de quem nós somos, da onde viemos e da onde iremos. E com essa percepção, eu gostei demais da reflexão que o Luciano colocou aqui, que muitas vezes a gente deixa de viver uma essência tão divina que Deus nos criou. E quando a gente deixa de viver essa essência divina, a gente se perde no dia a dia, nos problemas, na falta de, muitas vezes, amor, carinho e reconhecimento. E isso não pode acontecer, porque isso é o motivo principal de muitas doenças, muitas tragédias e muitas guerras. E esse sentimento
que leva a gente a cometer muitas decisões erradas, ela vem de um sentimento que a gente conhece como orgulho. Na verdade, o orgulho é um sentimento de proteção. Muitas vezes na nossa infância, nós passamos por situações muito dolorosas. E muitas vezes dentro da nossa própria casa, com os nossos pais, que também, geralmente, foram pessoas feridas. São vítimas de outras vítimas. Então, o que acontece? Quando um pai ou uma mãe que não está curada, ela foi ferida, e isso faz com que ela possa ferir quem mais ela ama, que são os filhos, o esposo. E isso faz com que essas feridas, elas levantam muralhas de proteção, é como se fossem armaduras grossas, onde a pessoa, ela diz para ela, eu nunca mais vou me deixar sofrer pelo mesmo sentimento. E o que acontece? Muitas vezes, essa muralha de proteção faz com que as pessoas, elas, por poucas coisas, elas comecem já a atacar a outra, com medo de sofrer. Então, se a gente for ver, essa muralha, esse orgulho, é um meio de proteção natural que o nosso corpo usa para que não seja mais ferido, mais afetado. Só que isso tem uma consequência muito grave, porque quando nós levantamos essas muralhas grossas de proteção, nós acabamos nos fechando, nos isolando, nos fazendo não ser abertos ao próximo, a ouvir, a sentir. E por quê? Por causa das dores. A gente sempre diz que quando você tem um leão e ele está ferido e ele está sentindo dor, experimenta tocar o dedinho só nele. O que acontece? Ele te ataca com fúria total. E isso acontece com nós, seres humanos, também. Porém, o que nós precisamos entender? Que toda essa muralha, que chamamos de orgulho, causadas por feridas emocionais da infância, tem cura. Porque todo o orgulho, toda pessoa que sofre nesse sentido desse orgulho, ela passa por um deserto. O deserto, pelo contrário do que muitas pessoas pensam, o deserto é um local de muito aprendizado, de muita reflexão. Porém, se essas pessoas não tiverem um direcionamento correto, elas se perdem no deserto. E o deserto é um local que a gente precisa ficar pouco tempo. É como a metamorfose da borboleta. A borboleta é um ser animal que foi criado por quem? Por Deus. Ela, com a sabedoria celestial, a larva, ela bota os ovinhos em cima de uma folha. Por quê? Porque no momento que as larvinhas, elas eclodem os ovinhos, elas já têm o alimento ali, em cima dela, embaixo delas, onde elas comem as folhinhas. E como elas vão crescendo, elas tomam um corpo e elas começam o quê? A rastejar. E nesse momento, elas crescem, engordam, comem bastante, porque chega um momento onde elas têm que achar um local onde elas vão formar um casulo. E elas fazem o próprio casulo, elas se envolvem nesse casulo e ficam penduradas num galinho, esperando o quê? A transformação. Então, como eu disse que o deserto é um local de transformação, de reflexão, o casulo é igual. O casulo, ele é um lugar que depois fica apertado, porque a larva começa a formar asas e patinhas. E isso faz com que elas fiquem num local muito desagradável. E nesse momento, elas também não conseguem se alimentar, porque é um lugar fechado. Só que nesse período de muita escuridão, de apertamento, sem alimento, é o momento onde ela está sofrendo a maior metamorfose da vida dela, onde ela não tem essa percepção até que o casulo se rompa e ela percebe que ela se tornou uma linda borboleta. E ela começa a alçar voos inimagináveis, incríveis, onde elas vão, além de uma missão grandiosa, que é polinizar a terra, elas vão frequentar os maiores e melhores jardins do mundo, com flores lindas, coloridas, cheirosas. E esse ensinamento da natureza nos remete à nossa vida também. Muitas vezes, as dores que passamos, elas vêm com um propósito divino, de que nós precisamos entrar nesse deserto para se reconectar com Deus, conosco mesmo, entendendo qual é a nossa identidade divina, por que estamos passando por aquele problema tão difícil e tão impossível de se solucionar. Porém, todo problema tem um propósito. E esse propósito é que nós tenhamos maior proximidade com Deus, maior proximidade de saber quem nós somos, a nossa identidade. Porque, como o Luciano disse, nós somos a maior criação de Deus, porque somos únicos. Não tem ninguém na face da Terra que seja igual, não só fisicamente, mas com uma história de vida, com talentos, com qualidades e dons divinos. Não existe uma pessoa com tudo isso igual, não existe. E como isso é possível?
Porque Deus, ele é grandioso, ele é poderoso, ele sabe todas as coisas que nós não sabemos. Nós somos bebês perto do conhecimento que Deus tem. Então seria muito, muito, muito difícil a gente viver essa vida sem nos conectar com Deus, com as Escrituras, porque ali tem conhecimentos riquíssimos. Nós não chegamos muitas vezes a atingir um progresso, um sucesso que queremos, não é por falta de capacidade, é por falta de conhecimento. Nós precisamos entender que nós precisamos estudar, nós precisamos buscar conhecimento. E não é o conhecimento só o secular, é o conhecimento secular e também o espiritual. Porque a base de tudo é espírito. Tudo é espiritual. Se formos ver, porque viemos de um mundo espiritual, vamos voltar para um mundo espiritual. Na minha concepção, o nosso lar verdadeiro não é esse. E sim, a próxima vida que teremos. Então, esse tempo de vida que temos aqui, ele é muito pequeno na concepção de Deus. Ele é muito pequeno. Então, nós precisamos usar esse tempo para nos aperfeiçoarmos, para adquirirmos conhecimento secular e espiritual, para que a gente possa atingir a nossa melhor versão. Eu falo assim que o meu maior sonho é que eu possa me tornar aquilo que o Senhor, que Deus desejou para mim antes de eu nascer. Porque Deus tem uma promessa para cada um de nós. Então, se nós estamos vivendo um deserto e ele está escuro, ele está apertado, ele está fazendo a gente sofrer, é porque você está vivendo a sua transformação. De algo, como a música que a gente ouviu, algo vai acontecer. Algo muito bom vai acontecer. Porque você está sofrendo, mas você está se transformando em alguém que tem uma missão. A borboleta é linda, mas ela tem uma missão de polinizar a terra. E cada um de nós temos também uma linda missão. E nós temos que descobrir qual é essa missão. Muito bem. A gente só vai descobrir se conectarmos com Deus. Muito bem, doutora Cristine. Esse é o nosso segundo bloco, né? E daqui a pouquinho estaremos juntos também. A senhora não sai daqui hoje, não. Hoje eu vou lhe alugar por mais tempo, viu? Então vamos juntos. A senhora trouxe bastante palavras interessantíssimas, né? E uma delas que ficou assim: dor que não é curada, ela é transmitida, minha gente. É aquilo que Deus deu a capacidade de eu e você entendermos o nosso desenvolvimento pessoal. E se a gente começa a entender que nós temos essas defesas, a defesa do orgulho, muitas vezes, né, que nos impede de dar passos, nós precisamos quebrá-lo para trazer, como disse a doutora Cristina, a nossa melhor versão. Mas eu quero, antes da gente ir para o próximo bloco, doutora, que a gente reze também com essa canção que vem agora. Que você se concentre em cada palavra, porque foi pensado para que você possa, diante dessas reflexões, possa também se colocar, né, diante de Deus e começar a rezar a sua transformação. Tudo que você está passando, meu irmão, minha irmã, tem um sentido agora e você não vai ficar. O seu agora não corresponde ao extraordinário que você vai viver na sua vida em Deus e para Deus, aí na sua família, no seu trabalho, enfim, na sua casa. Vamos juntos, rezemos com essa canção. Em Salvador, 17h52. Pois bem, meu irmão, pois bem, minha irmã, esse é o nosso terceiro bloco. Então, hoje nós estamos trabalhando, né, este desenvolvimento pessoal como uma vocação primeira nossa. Segundo bloco, nós trabalhamos do orgulho enquanto uma realidade que permeia a nossa vida e que a gente precisa entender que é um resultado de ferimentos que foram vivenciados na nossa existência. E continuando no nosso terceiro bloco, que é o desenvolvimento pessoal e emocional, mente e emoções em dia, né? A doutora Cristina vai trazer então a sua colaboração final aqui na reflexão de hoje, ainda falando um pouco sobre o orgulho, para a gente então ampliar esse nosso repertório. Doutora Cristina, fica à vontade, minha irmã. Bom, vamos continuar. Na verdade, o orgulho é um pouco difícil de você detectar isso na sua própria vida, porque naturalmente nós somos orgulhosos e não queremos admitir nenhum erro na nossa vida. Porém, existe uma maneira muito fácil da gente descobrir se somos orgulhosos, se vivemos esse orgulho na nossa vida, né? É olhar para o nosso lar. Na verdade, quando você olha para o seu lar e você se vê muito nervosa, gritando, perdendo o controle, faltando essa gestão emocional, com certeza existe uma questão de orgulho. Dificuldade de pedir perdão, dificuldade de reconhecer um erro, sim, isso são sintomas de orgulho. Até mesmo você estar numa zona de conforto e dizer para você mesma: eu não vou fazer isso porque eu não consigo, eu não quero fazer isso porque eu estou cansada. Tudo isso é sinal de orgulho? Sim, é. Por quê? Porque, na verdade, ele te bloqueia para o seu progresso. Se a gente não tem gestão das nossas emoções, se a gente não tem aquele equilíbrio ao conversar com nossos filhos, ao conversar com o nosso marido ou nossos colegas de trabalho, sim, existe uma questão de orgulho. E, dando um passo para trás, temos uma questão de orgulho que vem de feridas emocionais da nossa infância que precisam ser tratadas. Sim, é possível. A gente pode ressignificar feridas fortes que são difíceis até de expressar, mas são dores intrínsecas que não se curam com o tempo. Então, sendo que, se você reconhecer um sinal de orgulho, busque a ferida que te
que te fez sofrer muito, ou com sua mãe, ou com seu pai, ou na sua infância. E esse episódio, com certeza, vai estar relacionado a muitos relacionamentos e situações que não há controle, gestão emocional. E nesse programa, eu quero dizer que existe esperança, sim, existe muita esperança. Não perca a sua esperança de ter um relacionamento melhor dentro da sua casa, com seus filhos, com seu esposo ou com colegas de trabalho. Na verdade, a raiz de todo o problema está aqui dentro. Está em tudo que nós passamos, tudo que nós sofremos e que não foi curado, não foi examinado, não foi confrontado. E isso é possível. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem de esperança, que, como o Luciano falou, tudo que você vive hoje não significa que você vai viver assim para o resto da sua vida, não. Mas precisamos buscar a raiz do problema, precisamos saber quem nós somos, o valor que nós temos perante Deus, e Deus nos ama muito, e Ele espera de nós que cumpramos uma missão, porque Ele deu talentos, e nós temos talentos, mesmo que não encontremos ainda nesse momento, mas temos. Então, é isso, Luciano, muito obrigada por essa oportunidade. Belíssimas palavras, doutora Cristine, com certeza nós te agradecemos por trazer essa reflexão. E como dizíamos, né? Conhecer, meu irmão, a si mesmo. Esse é o propósito desse programa. Conexão Luz e Paz. Não vai haver conexão se você não se dispor a entender a sua própria história. Então não existe eu viver nesse mundo de uma forma automática, não. Tudo que nós estamos vivendo aí de afronta à nossa saúde mental tem a ver com realidades das quais eu e você podemos assumir, tomar decisões e dar passos reais de transformação na nossa vida com autorresponsabilidade, que é um tema também que nós vamos tratar, né, à frente em outros programas. Então, está aí, pense sobre o que nós conversamos neste programa de hoje e quero que você termine esse programa recebendo a primeira bênção de Deus, né, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que Deus possa te conduzir nessa transformação e que essas palavras que nós trouxemos hoje aqui possam então adentrar o seu coração e trazer transformação desejada por Deus. Que Deus possa te abençoar, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E reze então, chegando ao final do nosso programa com essa canção, e lembre-se, Deus fará coisas grandiosas na sua vida se você desejar dar esse passo de crescimento e de transformação. Então, doutora Cristine, esse foi o nosso Conexão Luz e Paz de hoje aí, com a sua presença, né, maior aqui no nosso programa, e vamos então nos dirigindo já ao final do ano, né? Provavelmente nos veremos no próximo ano, então que Deus possa nos abençoar nessa nossa jornada. Até mais e Deus nos abençoe a todos. Até mais. Senhor, hoje é